Amém. Glória a Deus. Nós vimos nesse curso que nós temos feito, nesse nosso compartilhar, que Deus nos chamou antes da criação do mundo com um propósito divino. Ele falou que nós fomos escolhidas por Ele antes da fundação do mundo. E às vezes as circunstâncias da nossa vida nos afastam desse propósito e nos tornaram mulheres diferentes daquilo que Ele planejou e que Ele projetou, né? Então, para que nós nos tornemos essas mulheres frutíferas que nós queremos ser, nós precisamos entender que nós precisamos restaurar a nossa identidade em Deus. Aquela identidade que Deus planejou, aquela identidade que Deus formou, aquela mulher que Deus quis que nós fôssemos antes de nós nascermos, Ele tinha esse plano para as nossas vidas. Então, qual era esse plano? Nós precisamos resgatar o plano que Deus tinha sobre as nossas vidas, resgatar nossa identidade verdadeira. Nós não somos murmuradoras, nós não somos chatas, nós não somos mal amadas, ingratas, nós não somos tudo quanto é sorte de adjetivos ruins que possam nos dar. Nós somos criadas em Deus, em Cristo Jesus, para que nós tivéssemos uma vida plena e uma vida abundante. Então nós precisamos resgatar nossa verdadeira identidade, para nós nos tornarmos as mulheres frutíferas que Deus nos criou. E nós só alcançamos esse resgate através da cura da nossa alma. Então nossa cura emocional, é aquilo que eu falei nas outras semanas, sobre procurar uma terapia se for necessário, procurar bons livros, vigiar nossos pensamentos. Então nós só alcançamos a nossa cura emocional e descoberta dos nossos propósitos quando nós estivermos fortalecidas em Deus. Então a primeira coisa, o principal que nós vamos falar hoje é sobre nós estarmos fortalecidas em Deus. A palavra de Deus nos diz lá em João 15, no versículo de 1 ao 5. Olha que profundo isso, olha que texto forte. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Olha que forte. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus que nos alcançou, a palavra de Deus que nos redimiu, a palavra de Deus que nos resgatou, nos limpou. Nós estamos limpas pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vocês, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que tremendo. A palavra de Deus está falando que se nós não dermos frutos, toda a vara que não dá fruto é cortada. E que se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos. E que nós já fomos limpos pela palavra de Deus. Olha que coisa forte. Nós fomos limpos para nós darmos frutos. E se nós permanecermos nele, nós vamos dar frutos. E se não dermos frutos, seremos cortados. Sem ele nós não somos nada, é isso que esse texto está falando. Não podemos fazer nada, nós não somos capazes de saber da nossa identidade verdadeira, se não for através do Espírito Santo de Deus, se não for através de Deus. Ele está falando, olha, eu sou tudo. Sem em mim vocês não são nada. Sem ele nós não temos nossas emoções curadas. Sem ele nós não temos o nosso chamado definido. Sem ele nós não temos a nossa identidade nele. Sem ele nós continuamos como nós somos, como aquelas situações da vida nos criaram. O primeiro e o principal passo para isso é desenvolver a intimidade com Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para saber a respeito do nosso chamado, a respeito de sermos mulheres frutíferas,
é desenvolver intimidade com Deus. Intimidade com Deus é a base do nosso propósito, é a base da nossa vida, é a base das tuas emoções, é a base da cura das tuas emoções, é a base da nossa cura, a base do nosso propósito, a base da nossa vida espiritual. O nosso relacionamento com o Pai é a base de tudo que nós precisamos para frutificarmos. Tudo que envolve a nossa frutificação tem que se basear no nosso relacionamento de intimidade com Deus. Ser uma vida de intimidade com Deus, sem uma vida de intimidade com Deus, nós não vamos conseguir frutificar. Então, se nós queremos ser mulheres frutíferas, nós temos que buscar essa intimidade. Não tem como. Eu queria te dar uma chave, uma resposta, 7 passos, mas o passo é um só. É intimidade com Deus. Intimidade. Intimidade não é religiosidade. Intimidade não é frequentar culto. Intimidade não é ir na igreja 3, 4 vezes na semana. Sem intimidade nós não conseguiremos viver o que o Senhor nos prometeu. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Só tem vida em abundância quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade não tem vida em abundância. Quem não tem vida em abundância sobrevive. Dorme, acorda, come, trabalha, paga a conta. Isso não é vida abundante. Isso não é viver vida, isso é sobreviver. Mas é uma vida sem propósito. Uma vida com propósito é uma vida abundante. E uma vida abundante não está ligada a bens financeiros. Uma vida abundante está em você saber que mesmo nas tuas lutas, mesmo nas dificuldades, você vai viver a alegria da tua salvação. Você vai viver a vida plena que o Senhor prometeu. Como Davi falou, restitui em mim, Senhor, a alegria da minha salvação. E quantas vezes nós temos vivido a nossa vida sem desfrutar a alegria da nossa salvação? Sem desfrutar a vida plena, sem desfrutar a vida abundante. Por que a gente não vive isso? Porque falta a intimidade com Deus. Essa alegria que permanece mesmo nas crises, nas dificuldades, nos problemas, né? Essa alegria só é experimentada por aqueles que desfrutam a intimidade com o Senhor. Vida com Deus, intimidade com Deus, não tem nada a ver com rotina religiosa, né? Por isso que Jesus atacou tanto os fariseus, porque eles eram tão religiosos. Eu rezo na praça, eu levanto as minhas mãos, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo, para quê? Para aparecer diante dos homens. Mas vida com Deus é vida do secreto, vida com Deus é vida da intimidade, é vida do particular, é relacionamento. O que envolve esse relacionamento? O que envolve esse relacionamento? Muitas vezes, queridas, envolve renúncia. Uma vez, eu falei num estudo aqui que algumas coisas não são pecado, mas se essas coisas roubam o teu tempo com Deus, elas se tornam pecado. Ou seja, assistir televisão é pecado? Claro que não. Mas se você não ora para assistir televisão se torna um pecado. Descansar, passar a tarde vendo rede social é pecado? Claro que não é pecado. Mas se você deixa de ter o teu momento particular com Deus para ficar mexendo no celular nas páginas sociais, você está em pecado. Então, muitas vezes, a intimidade envolve renúncia. Renúncia em botar aquela roupa que, sabe, agarrada, decotada. Nem preciso falar disso com vocês, que eu estou vendo aqui um monte de gente madura e espiritual nesse aspecto, né? Mas tem certas roupas que você fala, misericórdia, isso não é roupa de crente. Então você tem que renunciar às vezes, sabe? O teu gosto próprio em prol da decência, em prol sabe? De uma coisa mais discreta. Renunciar a certos relacionamentos, queridas. Tem pessoas que eu amo tremendamente,
mas eu tive que renunciar ao convívio, porque é convivência que traz peso para a minha vida. É convivência que não me edifica. Então eu tive que abrir mão de pessoas assim, de conviver com pessoas muito especiais para mim, mas afetavam o meu relacionamento. Pessoas que falam bobagem, que falam palavrão, que não pensam duas vezes para maldizer, acaba prejudicando o meu espiritual, entendeu? Então eu tive que abrir mão de certas amizades em prol do meu relacionamento com Deus. Eu tive que renunciar às vezes festas, vida social. Por quê? Porque muitas vezes esse relacionamento envolve renúncias. E você sabe as coisas que o Espírito Santo vai te cobrar para que você tenha mais intimidade com Ele. Isso aí é coisa muito, muito, muito pessoal. Relacionamento com Deus envolve vida de oração. Você não consegue ter uma vida de relacionamento com Deus se você não para pelo menos 5 minutos por dia para orar. Se você não abre mão dos teus afazeres, ai Deus, minha vida é tão corrida, eu trabalho, eu cuido disso, eu faço comida, eu limpo casa, tal, mas não sobra 5 minutos para o Senhor, você está sendo negligente com a tua intimidade com Deus. Você está sendo negligente com a tua vida espiritual. Então, 5 minutos, gente, é o básico do básico, né? Porque Jesus falou no Getsemane, vocês não puderam vigiar comigo nem sequer 1 hora. Então, muitos pastores pregam que no mínimo de uma vida espiritual de um crente é 1 hora de oração. Mas isso é muito pessoal. Eu já vi pastor falar que ele ora tanto no Espírito, que para ele 5 minutos equivale a 5 horas. Então, cada um com a sua intimidade, sabe? Para uma pessoa mais santa, 5 minutos, ela consegue pedir perdão de tudo. Eu preciso de muito tempo. Eu preciso de muito tempo, mas eu gosto de desfrutar da companhia de Deus. Eu falo, Deus, eu estou agora na tua presença, eu não vou pedir nada. Eu só quero sentir a paz que o Senhor me traz. E ponho um louvor lá e fico, sabe? O tempo que eu puder. Sabe? Então é uma vida de consagração, de oração que vai gerar intimidade. Não fique sem tempo de oração na sua vida. Não, se você quer intimidade, você não pode negligenciar o teu momento de oração. Não tem como. Você quer frutificar, você precisa ser uma mulher de oração. Ah, mas eu não sei orar. Gente, a Bíblia tem tanta oração linda. Quando eu me converti, eu lia... como é que se fala hoje? Eu plagiava as orações de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, a oração de Esdras, quando ele pede perdão pela nação, os pecados dos antepassados, Esdras capítulo 9, Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso. Você lendo aquilo lá, você está em espírito de oração, né? A oração de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, santo, santo, santo é o Senhor. Olha que oração linda para você fazer. Então, sem uma vida de oração, mesmo que sejam orações que outros já fizeram. Eu ganhei agora no meu aniversário um livro do meu filho, é um livro de orações. Então, cada dia eu pego e eu leio uma oração, né? É muito legal que são orações dos pais da igreja, orações de grandes teólogos, né? E as orações dele fizeram uns livros, e eu gosto de ler aquele livro, né? Todo dia eu leio uma página, é uma oração, né? Nós investimos em tanta coisa. Você investe numa poupança, você investe em roupas boas, outros investem em carro, outros investem, sabe, em estudo, investem, tantas coisas nós investimos. Quanto nós temos investido no nosso relacionamento com Deus? Isso é um investimento para a vida eterna, e é um investimento mais valioso do que qualquer um dos outros investimentos. Deus te chama para ser um vaso de honra, não um vaso de decoração.
Não um vaso que só sobreviva, mas um vaso de honra. É aquele que cumpre o propósito para aquilo que ele foi chamado. E a gente precisa investir nisso daí. Como? Compra um bom livro de devocional. Existem tantos livros de devocional. Eu, quando me converti, comprei um livro bem fininho, pequenininho, devocional do livro de Gálatas. Gente, como aquele livro me trouxe crescimento. Isso há 30 e tantos anos atrás, né? Mas eu lembro até hoje de como eu desfrutava da leitura daquele livro, que foi embasado em Gálatas, né? Todo dia eu acompanhei durante um mês e pouco. Quanto crescimento! Então, invista num bom livro devocional. Procure ter planos de leitura da Bíblia. Tem um aplicativo que eu tenho no celular de leitura da Bíblia. Lá tem plano para quem está triste, plano para quem está na depressão, plano para quem está ansioso, plano para quem quer saber sobre a Páscoa, plano sobre o Natal, tem plano para todos os gostos. E eles trazem os versículos específicos para aquele plano de leitura. E eu montei um grupo, aliás, meu filho montou um grupo, que a gente está lendo a Bíblia no ano, né? Então, esse ano, eu, meu filho, minha nora e o sobrinho da Isabel tá no grupo, que é amigo meu, né, e do meu filho. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, estamos lendo Reis agora. Estamos no capítulo... E todo mundo está lendo e de repente um fica atrasado. E aí, não vai adiantar? Corre que você está atrasado, vamos! E às vezes a gente acha algum estudo bom sobre o texto que foi lido e a gente compartilha. Então, nós estamos investindo na nossa leitura da Bíblia. Então, nós precisamos investir nisso daí. Então, compre um livro devocional, participe de planos de estudo da Bíblia, compre uma Bíblia que você consiga ler. Às vezes, essa Bíblia é difícil a leitura. Eu lembro quando, há muitos anos atrás também, né? Eu comprei uma Bíblia na linguagem de hoje. E como eu li gostoso aquela Bíblia, eu lia fácil. Para mim parecia que eu estava lendo um romance, sabe? Hoje eu não gosto, mas na época foi muito legal para mim ler aquela Bíblia. Eu li, sabe, facinho. Então, invista numa Bíblia que você se adeque, né, na leitura. Outra coisa, ore não somente nos momentos de devocional. Eu me condicionei, se eu chego na minha pia da cozinha para lavar louça, eu tô orando. Eu me condicionei a lavar louça orando, porque eu me acostumei há muitos anos, né? Eu faço isso. Então eu vou lavar louça, eu oro. Eu tô dirigindo sozinha, pode ter certeza que eu vou estar orando. Vou estar orando, porque eu me condicionei. Eu trabalhava muito longe de casa e pegava muito trânsito sozinha. Era meu tempo de oração. Então se condicione a trazer a intercessão, a oração para o teu dia a dia. Eu tô limpando minha casa, põe um áudio de uma oração da Bíblia, né? Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9, Mateus capítulo 6. Vai lendo, vai ouvindo, sabe? Invista no teu crescimento, né? Isso vai aumentar a tua intimidade com Deus. Se desconecte um pouco para buscar mais a voz de Deus, né? Hoje a gente vê as pessoas tão ligadas no celular, é tanta distração, né? Você vai numa clínica, num hospital, fazer um exame, num dentista, no supermercado, é todo mundo no dedinho lá no celular, né? Então vamos desconectar um pouco para que a gente possa ser mais sensível à voz de Deus. Eu tô falando rápido, né? Eu me empolgo, acelero. O que pode atrapalhar a nossa intimidade com Deus? A culpa. Mas a Bíblia fala o quê? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar. Então, sabe, começa a declarar. As distrações podem atrapalhar a nossa intimidade, a preguiça, as lutas espirituais. A palavra de Deus diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. E o diabo vai fazer de tudo para que você não tenha uma vida de oração, para que você não tenha uma vida de leitura da Bíblia, para que você não tenha intimidade com Deus. Você vai enfrentar lutas espirituais, mas saiba que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Olha que coisa tremenda que fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nele. Ou seja, nós fomos criados em Deus para boas obras. Nós fomos criados para boas obras, nós não fomos criados para sobreviver, nós não fomos criados para comer, beber e dormir, acordar, trabalhar, comer, beber, dormir, acordar, trabalhar, sabe? Nós não fomos criados com isso, nós fomos criados para boas obras em Cristo Jesus, com propósitos divinos, nós fomos criados com propósito. E qual é esse propósito? Boas obras. Oh, aleluia, glória a Deus, você foi criada para boas obras, minha irmã. Você foi criada para boas obras. Não fomos criadas para estagnação, não fomos criadas para negatividade, não fomos criadas para o pessimismo, não fomos criadas para murmuração, não fomos criadas para lamentação. Fomos criadas para boas obras. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um desígnio. E qual é o desígnio? Que nós façamos boas obras. Construir esse relacionamento de intimidade com Deus é o primeiro passo que podemos dar. É construir esse relacionamento de intimidade. É o primeiro passo que a gente pode dar rumo a essas boas obras. Intimidade exige investimento, exige tempo, exige renúncias. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, não sou eu quem vivo, é a preguiça que vive em mim? Não, é Cristo que vive em mim. É a murmuração? Não, é Cristo que vive em mim. Ah, é o conformismo? Não, não é o conformismo, é Cristo que vive em nós. E nós fomos criados para boa obra, então deixa Cristo trabalhar os nossos pensamentos, deixa Cristo trabalhar os nossos sentimentos, deixa Cristo trabalhar nossas vontades. É um exercício que tem que ser, que é árduo, sabe? Não é fácil, que se fosse fácil, a Bíblia não diria que a porta para o céu é estreita, né? A porta do céu é estreita. Lá em Oséias 6, versículo 3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Construir um relacionamento de intimidade exige dedicação, e essa busca nunca termina, irmãs. Outro dia eu falei: Deus, eu te conheço há tanto tempo, por que só hoje eu estou aprendendo isso? Por que só hoje eu estou ouvindo sobre isso? Por que só hoje eu conheci esse lado do Senhor? Sabe, assim, com lágrimas, porque Deus vai se revelando. Se Deus se revelar de uma vez toda para nós, a gente morre. O nosso corpo não suporta a glória de Deus. Nós não fomos preparados para ver o Senhor, para estar, sabe, participando da sua glória. Mas Ele vai se revelando. Pouco a pouco, versículo a versículo, passo a passo, oração a oração. Por isso que Oséias falou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele vai se revelar conforme a nossa busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você não pode falar: ah, Deus não me mostra, sabe? Outro dia eu ouvi um pastor falando assim: eu vou orar, e se eu fico buscando Deus em 1 hora e a glória não desceu no meu quarto, eu paro e eu vou embora. Eu falei: nossa, Deus, às vezes eu fico mais de 1 hora e eu nunca vi tua glória descer, eu nunca vi a parede tremer, então eu estou fazendo coisa errada, então eu não vou mais orar. Gente, isso é bobeira, porque o que a palavra de Deus diz? Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Então eu tenho que buscar, porque se eu buscar eu vou achar. E Ele vai se fazer, sabe, achado por mim. Então a gente tem que ir pela palavra de Deus, não é pela palavra da Thelma, não é pela palavra de A ou de B. A palavra de Deus diz, fala, buscar-me-eis. Então a gente tem que buscar, né? Como descobrir o nosso propósito? Como descobrir quais são esse chamado nosso?
essa boa obra para a qual Deus nos designou. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, orando. É orando. Não tem receita de bolo, não tem, sabe? É orando que você vai saber o teu chamado. Deus vai te responder porque Ele falou, clama a mim e eu vou te responder e eu vou te anunciar. Se Ele falou, Ele vai fazer. Ele vai responder, clama a mim, eu te responderei. Qual é o teu propósito? Cada uma de nós tem suas características pessoais. Cada uma de nós tem as características pessoais. Eu queria que o meu chamado fosse adoração, mas a minha voz é horrível, a minha afinação é zero. Quem dera eu tivesse voz para poder adorar, sabe? Que nem as meninas que a gente vê, né, Vivi, lá em cima. Quem dera! Ah! Eu queria que fosse esse, sabe? Mas não é. Mas eu tenho outras características. Então, aquilo que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, simpatia para alguns têm dom de abraçar. Outros têm dons de sorriso, outros têm dom de hospedar, outros têm dons para ensinar, outros têm dons para trabalhar, para servir, para amar. Então nós temos que buscar os dons conforme as pessoas veem em nós as qualidades, entendeu? E a gente vai descobrindo para aquilo que nós fomos chamados. Examine as suas qualidades, as suas aptidões, e elas vão demonstrar qual é o teu dom. E uma coisa muito forte, irmãs, muito forte isso que eu vou falar, todas as tuas experiências de vida são usadas por Deus para a manifestação da glória dele. Ainda que você tenha sido rejeitada, ainda que você tenha sido abandonada, ainda que você tenha sido negligenciada, abusada, todas as tuas experiências de vida vão fazer com que você possa usar isso para glorificar o nome de Deus. Eu vou pegar isso que eu vivi, por quê? Porque amanhã eu vou poder falar, olha, Deus cura medo, porque eu tinha medo, eu era uma pessoa assolada pelo medo e Deus me libertou. Eu era uma pessoa insegura e Deus me restaurou a identidade. Eu tinha isso, eu tinha aquilo e Deus me restaurou. Então todas as nossas experiências são um meio de Deus usar para glorificar o nome dele, porque é tudo para a glória dele, é tudo por causa dele. Sem ele nós não somos nada, então tudo que nós fazemos é para que o nome dele seja glorificado. As tuas lutas, as tuas provações, as tuas dificuldades fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. Tudo aquilo que você passou faz parte do propósito de Deus para a tua vida. Davi ficou no pasto. Quanto tempo ele esteve no pasto com as ovelhas? Para quê? Para que aquilo lá pudesse ter sido usado para que Deus viesse colocá-lo no trono de Israel. Então, antes do trono, ele passou pelo pasto. Antes da gente glorificar o nome de Deus das nossas vidas, nós passamos pelas nossas lutas, nós passamos pelos nossos abusos, nós passamos pelos nossos medos, nós passamos pelas nossas dificuldades financeiras, nós passamos por nossas lutas conjugais. Para quê? Para que amanhã todo esse pasto que a gente viveu possa ser usado para que a gente possa estar glorificando o nome do Senhor nas nossas vidas. Olha que coisa profunda. Dor vencida em Deus é autoridade gerada. Olha que coisa linda. A dor vencida em Deus é autoridade espiritual que você vai ter amanhã para dar o teu testemunho para os outros. A tua culpa, a tua fraqueza, o teu abandono, dor vencida em Deus é autoridade espiritual gerada. Olha que coisa profunda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você passar por tua cura, você vai ganhar autoridade para ajudar outras pessoas. Davi, antes de ser rei, ele vivia no pasto. E foi o momento que Deus preparou ele. E as tuas lutas foram os momentos que Deus estava te preparando para te dar autoridade espiritual. Para te dar, a fazer com que a identidade dele fosse forjada em você, né?
Ele tem planejado, Ele tem aguardado você se prontificar a executar os planos que Ele pôs para você. Então ore pedindo para o Senhor direcionamento com relação ao teu propósito, porque o teu propósito já foi gerado antes da criação do mundo. Ele te criou com um propósito já de vida. Então, para que você possa executar esse propósito, você precisa orar, pedir para o Espírito Santo te ajudar. E para encerrar, queridas, para encerrar, a Bíblia conta a história de uma menina muito novinha, adolescente, que recebeu a visita de um anjo, e o anjo falou para ela um plano muito grandioso que tinha para a vida dela. E essa menina, sabe o que ela respondeu para o anjo? Ela falou: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E eu quero te falar, minha irmã, que Deus tem um propósito tremendo na tua vida. Deus quer que você frutifique. Deus quer que você viva para glorificar o nome dEle. E eu quero te deixar com essa pergunta. Você tem a mesma humildade e a mesma simplicidade de coração que essa menina teve para falar essa noite: eis-me aqui, Senhor, que se cumpra na minha vida segundo os teus propósitos? Se você tiver essa coragem, minha irmã, eu declaro sobre a tua vida que você vai ser um vaso de honra e que o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Faça essa oração antes de você se deitar hoje. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra na minha vida segundo os seus propósitos, assim como Maria falou. E eu tenho certeza que a tua vida vai ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Amém? Era isso daí, queridas. Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus. Tchau. Beijão.